pois tudo é dele, somente dele, que ele cresça, que eu diminua. O meu coração preparado está, toma o teu lugar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que Ele cresça na minha casa. E qual é o tema da nossa campanha? Convém que Ele cresça e eu diminua. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, sem demora, abra a sua Bíblia. Do segundo livro da Bíblia, terceiro, Números, capítulo 6. A partir do versículo 23. Número 6, 23. Então disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com essa bênção especial. Eu quero que você preste bem atenção nas palavras da bênção. Que o Senhor o abençoe e proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Assim, Arão e seus filhos colocarão o meu nome sobre os israelitas e eu mesmo os abençoarei. E eu quero destacar que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E eu tenho falado aos irmãos que nós não geramos filhos para povoar o inferno. Amém? Nós não geramos filho para povoar o inferno. Nós não nos casamos para hospedar Satanás dentro da nossa casa. E hoje nós queremos falar sobre a nossa casa. Que ele cresça na minha casa. Que ele cresça na minha casa. E quando ele cresce na minha casa, você precisa, para ele crescer na sua casa, determinar uma coisa: ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Você pode falar isso junto comigo? Ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Você pode determinar isso para o ano de 2025, 26, 27, 28 e para sempre na sua vida? Ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Em Gênesis capítulo 19, nos fala que Ló morava lá em Sodoma e Gomorra por conta de uma desavença que houve entre os pastores de Abraão e Ló, e ele precisou escolher um lugar para habitar, e ele escolheu Sodoma, os lados de Sodoma e Gomorra, que era um lugar terrível para se viver, e ele escolheu ali.
um lugar de pessoas terríveis, um grande lugar de pecado. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, quando você pode morar no meio do inferno, mas se você for luz, você está clareando aquele lugar. Amém? E Ló estava naquele lugar. Mas como nós conhecemos a história, o que aconteceu? O Senhor determinou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Então vieram 2 anjos para avisar Ló, e eles chegaram à noite. E como nós conhecemos a história, ninguém era louco, e principalmente Sodoma e Gomorra, de chegar à noite, não ter um lugar onde pousar e dormir na praça da cidade. Todos procuravam um lugar para dormir, e quando não havia lugar, eles procuravam se hospedar na casa de algum morador. E assim as pessoas faziam. E os moradores já sabiam disso. E os anjos passaram pelo centro da cidade. E aqueles homens perversos, maldosos, sodomitas, aqueles homens endemoniados, aqueles homens aloprados, aqueles homens depravados, assassinos, que estavam ali na praça da cidade, procurando o que fazer, porque eram desocupados e só se ocupavam com pecado e maldade. Eles viram aqueles homens lindos, perfeitos, atléticos, passando. E eles ficaram de anteninhas em pé e foram observar para onde aqueles 2 homens estavam indo. E aqueles 2 homens entraram na casa de Ló. E Ló recebeu aqueles 2 homens, que eram anjos do Senhor. Os anjos do Senhor foram hospedados por Ló. Ló fechou a porta. E quando aqueles 2 anjos estavam ali, aquela turba violenta, endemoniada, depravada, começou a bater a porta a ponto de arrebentar a porta. Ô Ló, abre a porta, Ló, abre a porta. Quem são esses 2 que estão aí dentro da sua casa? Bota esses 2 para fora. Porque nós queremos abusar desses 2 homens. Olha a maldade deles. Como era naquela época. Parece que agora está por aí, né? E Ló, na responsabilidade dele, aqueles 2 homens que estavam dentro da casa, ele abriu a porta e disse: que isso? São meus hóspedes. Ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Amém? Ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Quando aqueles 2 homens entraram na casa de Ló, Deus entrou dentro da casa de Ló. Mas aqueles homens falaram: se você não botar esses homens para fora, nós iremos matar você. E nós entraremos e pegaremos esses homens e mataremos, abusaremos desses homens e mataremos esses homens. E quando aqueles 2 homens, aqueles 2 anjos, viram que Ló poderia ser atacado por aqueles homens maus, depravados, Ló puxou, os anjos puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta.
e cegaram aqueles homens, a Bíblia fala, de forma que eles não achavam mais a porta da casa. Louvado seja Deus. Agora, Deus que estava dentro da casa, estava do lado de fora, protegendo. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a terra defende o céu, os céus defendem a terra. Você sabia disso? Quando você protege a sua casa, fazendo com que o céu esteja dentro da sua casa, você protege o céu para ele estar dentro da sua casa, o céu protege a sua casa. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vamos determinar: ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Por quê? Porque quando a terra protege os céus, amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas aconteceu uma outra coisa. Bom, vou fazer só uma parte aqui. Ló arriscou a vida dele para salvar a vida daqueles anjos. Então o que os anjos fizeram? Defenderam Ló, defenderam a sua casa. Mas nós sabemos de uma outra situação, que os anjos defenderam uma outra casa. Nós conhecemos a história de Raabe. Raabe, a prostituta, estava lá em Jericó e entraram quantos espias? Quantos espias entraram lá em Jericó para espiar a terra? 2 espias. Entraram. E o melhor lugar para eles estarem seria na casa de uma prostituta, para ninguém desconfiar, né? O que eles estavam fazendo. Então eles foram para lá, mas ainda assim, os soldados e os guardas, os sentinelas da cidade, acharam que aqueles homens diferentes deviam ser espiões. Alguém espiando a terra para atacar. Então aqueles homens entraram ali e contaram a Rebeca o que eles estavam fazendo. E Rebeca disse que já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Já tinha ouvido falar do que Deus tinha feito no caminho quando eles subiam para a conquista de Canaã. E o que ela fez? Ela então pegou aqueles homens e ela fazia tecidos. Então no forro do seu telhado, ela escondeu aqueles homens, cobriu com as canas de tecido, e aqueles homens ficaram escondidos, porque ela sabia que daqui a pouquinho, pelo jeito que era aquela terra, ela sabia que daqui a pouquinho os sentinelas do rei haveriam de bater na sua porta. E daí um tempo, alguém bateu na porta da Raabe. Quando aqueles espias entraram dentro da casa da Raabe, Deus entrou dentro da casa da Raabe. Quando ela ouviu falar que eles eram participantes daquele povo
que tinha o Deus de Israel com eles, ela disse: ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Deus entrou dentro da minha casa com esses homens. E quando nós defendemos os céus dentro da nossa casa, os céus defendem a terra. E aqueles homens estavam ali dentro. Mas os sentinelas vieram e bateram a porta. Raabe, Raabe, abre a porta. Quem são esses dois que estão aí dentro? Porque quando a gente pensa que ninguém está vendo, irmãos, Satanás está de olho nas nossas vidas. Satanás está de olho na porta da nossa casa para ver o que está acontecendo. Porque Satanás não quer que o céu entre na nossa casa. Não quer que nós defendamos o céu. Ele quer que a prostituição entre na nossa casa, que a bebida entre na nossa casa, que as pessoas de má índole entrem dentro da nossa casa, que a droga entre dentro da nossa casa, e que nós não tenhamos força para defender a nossa casa. Mas quando isso vem a caminho da nossa casa, nós temos que dizer: aqui dentro não, Satanás. Aqui dentro não. Aqui dentro, bata em retirada. Porque ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Porque quando você defende a terra, os céus defendem a terra. Louvado seja Deus. Então, ela disse: não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Pode entrar e vasculhar a minha casa. E eles tinham certeza que tinha alguém. Eles viram alguém entrando, mas não encontraram ninguém. E quando aqueles homens saíram, aqueles sentinelas saíram, os espias trouxeram Raabe para junto deles e disseram assim: Raabe, como você defendeu os céus dentro da sua casa, os céus vai defender a sua casa. E vai acontecer que Deus vai mandar um terremoto. As muralhas aqui vão se fender. Tudo vai ser derrubado. Mas os anjos do Senhor que entraram comigo aqui, que estão aqui dentro agora, que vão ficar contigo aqui dentro, na hora do terremoto eles vão ficar do lado de fora e vão segurar a muralha para que a sua casa não seja destruída. Então, olha aqui esse cordel vermelho, coloca na janela da sua casa. E creia que o Deus de Israel é realmente o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor poderoso da batalha. É aquele que tem que estar dentro da sua casa. E por você nos ter colocado aqui dentro, Ele vai defender este lugar. No dia em que você vira o povo de Israel dando voltas em volta da muralha, coloque dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua cunhada, sua família. Se feche dentro da sua casa e diga: ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Porque se eu defender o céu dentro da minha casa, o céu vai defender a terra. E nesse grande dia,
quando todos os israelitas estavam dando as voltas, um grande terremoto mandado pelo Senhor desceu sobre as muralhas de Jericó. Mas os anjos que estavam lá dentro foram para fora e seguraram a casa de Raabe, que se manteve em pé. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi colocada entre o povo de Israel, salva. E ela foi parte da descendência de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem defende os céus defende a si, a sua família, a terra. E por causa disso, nós recebemos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entre nós. Irmãos, tem uma outra situação em que vocês veem que Raabe arriscou a sua vida. Uma outra pessoa que arriscou a sua vida para defender os céus dentro da sua casa, para defender a sua casa. Numa outra situação, Jesus foi à festa no santuário, e o santuário tinha sido transformado num mercado. Havia pombo, havia boi, havia ovelha, havia de tudo. Havia cambistas trocando dinheiro. E Jesus disse assim: o quê? Fizeram da casa do meu pai casa de ladrões e salteadores. Por quê? Porque o cambista trocava dinheiro e eles faziam um negócio de maneira que eles ganhavam, lucravam em cima. E ali deveria ser feito, trocado um dinheiro de forma que as pessoas pudessem ofertar sem ser extorquidos. Ali eles conseguiam vender os animais de maneira muito mais cara, porque as pessoas vinham de longe e não podiam trazer seus animais, então eles aproveitavam no preço. E Jesus disse: fizeram da casa de meu pai um mercado, fizeram da casa de meu pai casa de ladrões e salteadores. Saiam daqui, tirem essas coisas daqui, porque a casa do meu pai é chamada casa de oração. E Jesus também arriscou a sua vida para defender aquele lugar. E quando você defende os céus defendem a terra. E aquele lugar foi separado, foi purificado. E quando aquele lugar foi purificado, Deus entrou. E o sacrifício foi feito e foi recebido de forma perfeita. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quem é o sumo sacerdote? Por que entrou boi, ovelha, pombo, cambista, tudo sendo vendido ali em cima, dentro do pátio do templo? Preços exorbitantes. Os cambistas, dentro de um lugar, tudo deveria ser lá fora. Mas eles estavam fazendo da casa de meu pai casa de ladrões e salteadores. Por que estavam ali? Porque os sacerdotes fizeram olho grosso e não defenderam a casa de Deus. Eles tiraram Deus de dentro da sua própria casa. E Jesus disse assim: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Amém? Quem é o sacerdote dessa igreja? Quem? Quem é o sacerdote daqui? Pastora Príncipe. Ela tem que ter o seu cuidado.
para não entrar aqui demônios. Quando eles entram aqui, eles não podem fazer o que quer. Ela tem que expulsar. Não é assim? Eles não podem fazer o que quer. Os bêbados não podem entrar aqui e ficar virando bancos. E aqui, os crentes não podem fazer o que quer. Tudo tem que ter ordem. A casa de meu pai será chamada casa de oração. Não é assim? Por que nós estamos dizendo isso, meus irmãos? Porque você é o sacerdote dentro da sua casa. Você é sacerdotisa dentro da sua casa. E você precisa dizer assim, ó: ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Quando você defende o céu dentro da sua casa, o céu vem e defende a sua casa. Os anjos que estavam dentro, a hora que eles foram defendidos, o que eles fizeram? Saíram e protegeram a casa de Ló. Quando eles foram, os homens, os espias foram protegidos, o que eles fizeram? Mandaram Reabe botar um cordão de escarlate, porque no dia da destruição da muralha, os anjos estariam ali segurando e trazendo vida. Assim é você na sua casa. Se você não proteger a sua casa como sacerdote da sua casa, do seu lar, não adianta, que o céu não vai proteger a sua casa. Eu não sei, pastora, eu não sei, todo mundo ia na igreja, agora o Pedrinho vem bêbado, o Joãozinho está usando droga, a Mariazinha está na prostituição, meu marido está me traindo, eu não sei, virou tudo de perna para o ar. Por que virou tudo de perna para o ar? Porque Deus saiu de dentro da sua casa. E quando você deixa Deus sair da sua casa, para você proteger de novo, para você mandar o diabo embora, aí é difícil. Não é difícil? É difícil você proteger a sua casa. Você lutar para proteger a sua casa. Mas é muito mais difícil você lutar para mandar o bicho embora, depois que o Senhor já tinha feito morada. E todos resolveram trazer espíritos malignos com seus vícios para morar dentro da sua casa. Como está sendo a sua casa, meu irmão? Que tipo de música acontece dentro da sua casa? É música que convida Deus para atuar dentro da casa? Que tipo de pessoas entra dentro da sua casa? Jesus, para defender a casa do Pai, ele pegou um chicote, um azarroque, e deitou azarroque em tudo. Nas mesas dos cambistas, e foi moeda e dinheiro e tudo para todo lado. Porque ele disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. E você precisa defender os céus na sua casa. A minha casa será a casa onde Deus habita. Ninguém tira Deus da minha casa. E não se esqueça, quando você defende o céu na sua casa, os céus defendem a terra. Os céus defendem a sua casa. Eu não sei se você está acompanhando, mas vocês estão percebendo uma reviravolta política no mundo? As pessoas que eles falam, os patriotas, os conservadores, as pessoas, na verdade, que conhecem Deus, decidiram mudar a
política. E eles decidiram falar assim, ó: ninguém tira Deus de dentro do meu país. Ninguém tira Deus de dentro do meu país. E resolveram lutar. E o que Deus está fazendo? Ele está trazendo uma nuvem de reavivamento de novo. Vai ser difícil? Vai. Nós vamos ter que lutar? Vamos. Porque quando você tem que expulsar o bicho que voltou, é difícil. Mas nós vamos vencer. Mas nós vamos vencer. Em nome de Jesus, ninguém tira Deus de dentro do meu Brasil. Ninguém tira Deus de dentro do nosso estado. Ninguém tira Deus de dentro da nossa cidade. E ninguém tira Deus de dentro da nossa casa. É nossa responsabilidade. Nós somos sacerdotes, irmão. E quando nós somos negligentes como o sacerdote lá no templo, os cambistas tomam conta. É chicote da mão, dando nas costas do diabo. É jejum e oração. É joelho no chão. Arrisca a sua vida, mas não deixa entrar na sua casa o inimigo. Arrisca a sua vida, mas defenda os céus dentro da sua casa, porque aí o Senhor defende toda a sua casa, toda a sua família. Tome cuidado, irmãos. Existem pessoas, amizades que não é bom estar na sua casa. Aquele seu amigo macumbeiro, aquela sua amiga macumbeira, para que você quer aquilo dentro de casa? Ah, pastora, mas eu estou falando de Jesus para ela. Fala de Jesus para ela, mas não traz ela para dentro da sua casa. Quantas pessoas querem entrar dentro da nossa casa e o espírito de inveja traz para levar alguma coisa lá para o centro de macumba? Ora por ela, mas você não precisa trazer para dentro da sua casa. Nada que vai trazer mal para você. Aquela garrafa de pinga que está lá no cantinho, chama o preto velho lá, o Zé Pilintra, para tomar conta lá de alguém. Daqui a pouco tem gente bebendo. Você não sabe por quê. Está lá, a bebidinha lá. De repente tem alguém viciado em bebida. Aquele menino vem, pastora, ele usa droga, mas ele é tão bonzinho. Ele é amigo do meu filho, mas ele é tão bonzinho. Meu filho, não é tanto que eu já ensinei ele, não vai dar nada não. Vai estar tudo certo daí a pouco. Quando você descobrir, quando você menos pensa, meu filho está falando de Jesus para ele. E ele está falando de droga para o teu filho. E o diabo, que não é bobo nem nada, está cavando. Está cavando. E você está deixando ele entrar na sua casa. Irmão, você tem que dizer assim: ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Corta as amizades. Ora, jejua, Senhor, afasta as amizades ruins da vida do meu filho. Afasta essas pessoas que entram na minha casa para trazer maldição. Afasta. Você abençoa as pessoas, mas afasta ela da sua casa. Tem pessoas que entram na sua casa e traz junto espíritos malignos. E a sua casa é morada, é templo de Deus. Amém? Afasta da sua casa palavrões. Palavrões, você não precisa ficar lá na porta de casa impedindo que ele entre, porque ele sai da sua boca. Ele sai da boca do seu marido quando você irrita ele. Então não irrita ele, chama ele e conversa. Não arruma briga. Conversa, irmãos. Sabe, os cristãos conversam e chegam numa conclusão. Cristão não briga.
Porque a sua mulher é sua irmã em Cristo e o seu marido é seu irmão em Cristo. Você vê dois irmãos aqui na igreja, chega aí na frente e vê dois irmãos brigando, aí você, dois irmãos estavam brigando hoje, depois do culto. Vocês são dois irmãos, vocês brigam em casa o dia inteiro. Que diferença faz? Não é estranho? Pois é, toma cuidado lá na sua casa, porque vocês também são dois irmãos brigando. E Deus vê da mesma forma os dois irmãos brigando ali na frente e vocês dois irmãos brigando dentro de casa. E os seus filhos vêm, ouvem a palavra aqui e depois assistem o teatrinho em casa. Por isso muitos filhos não estão firmes na igreja, porque meus pais não vivem o que parecem. Já ouvi muitos filhos dizendo: pastora, meus pais são dois anjinhos sentados na igreja. Dá vontade de trazer nossa mudança para casa e morar com eles aqui na igreja, porque eles são um doce. Mas quando voltamos para casa, basta botar o pé dentro de casa, só o sangue do Cordeiro. Irmãos, depende de você. Você é o sacerdote. Você, irmã, é a sacerdotisa. Determine hoje: ninguém tira Deus de dentro da minha casa. Porque quando eu defendo a minha casa aqui na terra, os céus defendem a minha casa. Primeiro, a determinação é sua. O Senhor não vem em socorro quando você não resolve ser a defesa, você não resolve defender. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Amém? Louvado seja Deus.